Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Crê em ti mesmo. Age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tu parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Chico Xavier. Campanha contra o suicídio. Divulgação do Grupo Espírita A Caminho da Luz de Biguaçu, Santa Catarina. Programa Luz e Fraternidade e Conhecendo o Espiritismo e Web Rádio Fraternidade. Valorize a vida, aprenda a viver feliz. Legião do Mal. O Mestre legou inolvidável lição aos discípulos nesta passagem dos Evangelhos. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta,
e indaga carinhosamente de seu nome, respondendo-lhe interpelado: chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica, e até hoje pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora, à frente do espírito delinquente e perturbado. Ele era apenas o interlocutor. Entretanto, denominava-se Legião. Representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava ao mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal em alúdios arrasadores. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem. Dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião amaciadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo com o trabalho e vigilância até a vitória final. Obsessão, causas, consequências e tratamento. A obsessão é o domínio que alguns espíritos inferiores logram adquirir sobre outros espíritos, que se opera por meio da sintonia mental ou influência magnética em que os fluidos perispirituais exercem papel fundamental. É um fenômeno que, graças à conscientização de alguns psiquiatras espíritas, vem sendo estudado nos meios acadêmicos, facultando os diagnósticos e os tratamentos de certas enfermidades psíquicas, porém, ainda há muita ignorância no meio científico, razão pela qual, mesmo na atualidade, pessoas são internadas como se fossem loucas, quando não passam de obsidiadas. Precisam também de tratamento espiritual, sem o que terminam enlouquecendo de fato. A obsessão apresenta surtos epidêmicos que vêm se acentuando nos últimos tempos, em que a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis e em que a humanidade experimenta os efeitos da transição para o mundo de regeneração. A violência é o sintoma mais declarado dessa epidemia obsessiva que ronda a humanidade. Não só a violência coletiva, via de regra, causada pelo comportamento de massa, mas também a violência individual e também aquela que ocorre na intimidade das famílias ou mesmo nos locais públicos. A obsessão funciona também como prova, com vistas ao despertamento do espírito para novos valores morais. Todos estamos sujeitos a ela, sejamos ou não espíritas, sejamos ou não médiuns ostensivos. As obsessões, classificadas por Kardec como simples, fascinação e subjugação, sempre existiram, nominadas em o Novo Testamento como possessão. Na obsessão simples, o médium sabe que está sendo assediado por um espírito perseguidor e este não disfarça. É um inimigo declarado, do qual é mais fácil se defender.
Por isso, o médium se mantém em guarda e raramente é enganado. Entretanto, a pessoa não consegue se livrar deste tipo de assédio com facilidade, devido à persistência do obsessor. Apesar de tudo isso, a obsessão simples pode ser vencida pela própria vítima, sem a ajuda de terceiros, desde que conserve firme a vontade. Já a fascinação é uma modalidade de obsessão mais acentuada, devido à ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento da pessoa, a qual lhe confunde o raciocínio, inibindo a sua capacidade de julgar as comunicações, visto que o fascinado não acredita que esteja sendo iludido. Toda vigilância é pouca, pois até mesmo os mais instruídos podem ser enganados. Aqui, as consequências da interferência espiritual são mais graves. O obsessor, extremamente astuto e hipócrita, pois apresenta falsos aspectos de virtude, convence a vítima a aceitar teorias e ideias absurdas. A tática principal do obsessor, nesta hipótese, é afastar o obsidiado das pessoas das quais depende para furtar-se ao processo obsessivo ou daqueles que poderiam advertir a vítima do seu erro. A subjugação, também conhecida como possessão, conforme já visto, é outro tipo de obsessão. Assemelha-se muito à fascinação, porém aqui o obsessor atua com maior intensidade, uma vez que manipula o médium não apenas no aspecto psicológico, mas também no aspecto físico, sem que isto implique coabitação corporal permanente. A subjugação psicológica ou corporal é uma interferência do obsessor que paralisa ou anula a vontade e o livre-arbítrio daquele que a sofre e o faz agir contra a própria vontade. A obsessão pode acontecer de várias maneiras: de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado, a autoobsessão e a obsessão recíproca. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter dos espíritos envolvidos, mas a raiz dela está sempre nas enfermidades morais, características comuns aos habitantes dos planetas de provas e expiações, como é a Terra, tais quais vingança, muitas vezes de um inimigo do passado, ódio, inveja, orgulho, ira, ciúme, avareza, egoísmo, vaidade, maledicência, etc. As consequências da obsessão dependem do grau de influência dos espíritos e do poder de defesa e reação do obsidiado, podendo ir de um simples mal-estar até os desequilíbrios mentais e físicos de todos os matizes. Nos casos de fascinação e subjugação, se não forem tratadas a tempo, graças ao contato prolongado dos fluidos malsãos com as moléculas do organismo, podem levar à dominação completa, gerando enfermidades orgânicas e psicológicas graves, que põem em risco
a sanidade e a vida do paciente, caso em que se faz necessário também o tratamento médico convencional. Independente do tipo de obsessão, porém, ela somente se inicia no caso de o obsidiado consentir, seja pela sua invigilância, seja pela sua fraqueza, ou por nesta se comprazer. Daí a importância de o paciente mudar o seu comportamento, que muitas vezes é o fomentador da obsessão. Por isso, a recomendação de Jesus à mulher adúltera igualmente serve a todos nós. Vai e não peques mais. Isto é, corrijamo-nos moralmente, evitando reincidir em erro, para que outros obsessores não sejam de novo atraídos pela nossa conduta irrefletida. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Entre o passado e o futuro. A pluralidade das existências constitui um dos postulados básicos do Espiritismo. Trata-se de um enunciado segundo o qual o Espírito anima incontáveis corpos em sua jornada rumo à angelitude. Essas existências físicas se entrelaçam e sucedem conforme o comportamento do Espírito. Elas podem ser em número menor, desde que bem aproveitadas. Já o espírito rebelde necessita repetir várias vezes as mesmas experiências até fazer bem a lição. Como as encarnações não são desconectadas umas das outras, sempre sobra algo do ontem no hoje. É comum as pessoas se indagarem a respeito do que foram. Como a justiça vigora no universo, cada qual se constrói a si próprio, feliz ou desgraçado. Com base nesse raciocínio, muitas vezes se afirma a respeito de pessoas enfermas ou portadoras de graves problemas que muito erraram. Ocorre que a realidade não é tão simples. A espiritualidade superior ensina que a Terra é um mundo de provas e expiações. Ela funciona na qualidade de reformatório e de escola, na qual se aprimoram seres ainda carentes de sublimação. Expiações constituem experiências dolorosas, frutos de erros do passado. Elas se destinam a desgostar o espírito do vício que o acomete, a fim de que o abandone. Já as provas são para aferir os valores amealhados pelo ser, sua força e firmeza no bem. O espírito teoriza sobre determinada virtude, compreende-a e finalmente se decide a vivê-la por entre as dificuldades e tentações inerentes à vida terrena. Pode ou não se sagrar vencedor, conforme seja mais ou menos decidido pela vivência do bem. Caso venha a falhar, necessitará dar conta dos erros cometidos e repetir a experiência. Se vencer, novas e ricas oportunidades se abrirão em sua caminhada rumo à plenitude. Bem se vê que os dramas e os suores da vida não se relacionam sempre com o ontem. Podem ser resultado de equívocos a reclamar corrigenda. Mas, frequentemente, são uma aposta no futuro, um teste de admissão para experiências compensadoras. É leviano afirmar que alguém sofre bastante porque muito errou. Talvez seja antes um idealista que luta para desenvolver em si as asas dos anjos. A rigor, o passado se revela mais pelas tendências instintivas. Aquele que quer se conhecer precisa prestar atenção em seus desejos e sonhos. Quem se deleita com histórias picantes e racistas
Gasta tempo com coisas vulgares. Quer sempre levar vantagem, podendo-se concluir que seu passado não é digno. Mas entre provas e expiações, não é relevante saber a origem da experiência difícil. Qualquer que seja o contexto, importa fazer bem a lição, a fim de se libertar dela. Ser corajoso, digno, puro e generoso, em face dos embates, é a receita da felicidade futura. Pense nisso. Como está o teu ouvir? Como está o teu falar? Como está o teu agir? Como está o teu pensar? Como alimentas os campos da mente? Como educas teu pensar? Se uma ideia é como semente pronta pra germinar. Como está o teu sentir? Como está o teu sonhar? Como está o teu servir? Como está o teu amar? Como partilhas as bênçãos da vida? Como conduz teu caminhar? Se a união é força divina, pronta pra te levar. Sente como deve ouvir, sonha antes de falar, age pra melhor servir, pensa como é bom amar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Sublime recordação. Eminentemente expressiva a palavra de Jesus ao endemoniado que recuperara o equilíbrio ao toque de seu divino amor. Aquele doente que, após a cura, se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado, para gozar-lhe a sublime companhia. Jesus, porém, não lhe o permite e recomenda-lhe procure os seus, para anunciar-lhes os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente,
que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos. Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz. A primeira dificuldade do caminho pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso, ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado, em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não consta parentela, tem vizinhos e companheiros. Anuncia os benfeitores do Salvador, exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto aos bem-estar próprio, serás chamado a ele, no momento oportuno. Como prevenir a obsessão? Os meios preventivos da obsessão são os mais eficazes e relativamente simples, pois encontram nos ensinamentos de Jesus remédios morais infalíveis, quando seguidos à risca. A prática do bem em todos os sentidos, a vigilância mental, o estudo, o trabalho, a oração pelo obsessor e por si mesmo, o perdão, a transformação íntima, a substituição de certos hábitos por outros mais elevados, contribuem muito para se evitar a influência dos irmãos infelizes, os quais, mesmo que perseverem com sua presença indesejável, acabam não raras vezes mudando de ideia e seguindo os bons exemplos da vítima, e às vezes até perdoando o desafeto. Mesmo que o obsessor não se sensibilize com a conduta exemplar, muitas vezes acaba desistindo da perseguição, ao perceber que a vítima não está iludida e que lhe é impossível enganá-la. Assim, a confiança irrestrita em Deus e nas suas leis imutáveis constitui excelente antídoto contra a obsessão. Já os casos de obsessão mais graves, uma vez instalados, exigem tratamento especializado, que geralmente são feitos nas reuniões doutrinárias de desobsessão, em que os perseguidores são esclarecidos sobre os problemas que os atormentam, num trabalho de orientação fraterna, com vistas e persuadi-los do erro em que incorrem. As sessões de exorcismo, que consistem na prática de expulsar os chamados demônios, por meio de fórmulas e rituais místicos, muito utilizadas no passado e ainda atualmente, embora com menor intensidade, por certas doutrinas religiosas, mostraram-se ineficazes no tratamento da obsessão. O êxito do tratamento depende mais da autoridade moral do religioso do que de fórmulas ritualísticas ou ordens imperativas para que o espírito obsessor se afaste. O espiritismo não adota essa prática, porque não professa a crença na existência dos demônios como seres devotados eternamente ao mal, uma vez que eles nada mais são do que os espíritos desencarnados dos homens e mulheres que vivem na Terra e ainda não evoluíram, como muitos de nós, e que constituem os enfermos que necessitam de remédio. O Evangelho no lar e a água fluidificada também são tratamentos muito eficazes, assim como os passes magnéticos, estes utilizados na casa espírita, geralmente empregados em complementação às sessões de evangelização dos espíritos, com vistas à renovação dos fluidos malsãos que afligem os obsediados. Como ensinam os espíritos, o mais poderoso meio de se combater a influência dos maus espíritos é lutar,
o máximo possível para conquistar a virtude dos bons. Enfim, evangelizar-se, pois, no fundo, a obsessão é um problema educativo. Todos nós, sem exceção, estamos lutando para nos libertar das influências do mal, que, a rigor, reside em nós mesmos. Sem negligenciarmos a saúde corporal, devemos dar prioridade à saúde da alma. E, assim como ensinou Jesus, seremos médicos de nós mesmos. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Abra seu coração. A sala estava repleta de convidados, todos curiosos para ver a obra de arte que ainda estava oculta sob o pano. Falava-se que o quadro era lindo. As autoridades do local estavam presentes, entre fotógrafos, jornalistas e outros convidados, porque o pintor era muito famoso. Na hora marcada, o pano que cobria a pintura foi retirado e houve caloroso aplauso. O quadro era realmente impressionante. Tratava-se de uma figura exuberante de Jesus, batendo suavemente na porta de uma casa. O Cristo parecia vivo. Com o ouvido junto à porta, ele desejava ouvir se lá dentro alguém respondia. Houve discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte perfeita. Contudo, um observador curioso achou uma falha grave no quadro. A porta não tinha fechadura. Dirigiu-se ao artista e lhe falou com interesse. A porta que o senhor pintou não tem fechadura. Como é que o visitante poderá abri-la? É assim mesmo, respondeu o pintor calmamente. A porta representa o coração humano, que só abre pelo lado de dentro. Muitas vezes mal interpretado, outras tantas desprezado e grandemente ignorado pelos homens, o Cristo vem tentando alcançar nossa casa íntima há mais de 2 milênios. Conhecedor do caminho que conduz à felicidade suprema, Jesus continua sendo a visita que permanece do lado de fora de muitos corações. Nós o chamamos de mestre, mas não aceitamos que ele nos ensine sobre as verdades da vida. Falamos que ele é médico das almas, mas não seguimos suas prescrições. Dizemos que ele é o irmão maior, mas não permitimos que coloque a mão sobre nossos ombros e nos conduza por caminhos seguros. Enquanto Jesus espera que abramos as portas do nosso entendimento, nós saímos pelas janelas da ilusão e desperdiçamos a oportunidade de seguir com quem possui a chave que abre as portas do infinito. Pense nisso. E se deseja se dar essa oportunidade e não sabe por onde iniciar, comece por conhecer a proposta de renovação moral trazida pelo Mestre de Nazaré. Jesus dividiu a história da humanidade e seus ensinamentos têm a lucidez de quem conhece as leis que regem o universo. Portanto, orientar-nos por suas sábias lições é uma questão de inteligência. Afinal, ele conhece o caminho que nos conduzirá na direção da felicidade plena que tanto desejamos. O olhar de Jesus dulcificava as multidões. Seu coração magnânimo acolhia todos aqueles que o buscavam com desejo sincero de aprender. Seu abraço de luz envolvia as almas sedentas de paz. Seus sábios ensinamentos são atuais e capazes de impulsionar a humanidade por caminhos seguros. Seu convite é ao amor e à instrução, as duas asas que nos farão gravitar acima da ignorância e nos conduzirão ao encontro da liberdade efetiva.
Pense nisso e destrave as portas do seu entendimento. Viver é respirar o amor sublime de nosso Pai, o Criador. Amar é compreender e perdoar sem exigir gratidão. Felicidade é ver nascer a luz na escuridão. Servir é educar e consolar um coração. A lei divina não provoca males a ninguém. Existem muitas portas, mas nem todas nos convém. Amarmos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. É respirar o amor sublime de nosso Pai, o Criador. Amar é compreender e perdoar sem exigir gratidão. Felicidade é ver, felicidade é ver nascer a luz na escuridão. Servir é educar e consolar um coração. A lei divina não provoca males a ninguém. Existem muitas portas, mas nem todas nos convém. Amarmos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Amarmos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Amarmos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Amarmos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Amarmos uns aos outros nos conduz. É o lema de Jesus. Nos conduz. Amarmos uns aos outros nos conduz. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Crê em ti mesmo. Age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tu parece convergir para o que supomos o nada,
eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Chico Xavier. Campanha contra o suicídio. Divulgação do Grupo Espírita A Caminho da Luz de Biguaçu, Santa Catarina. Programa Luz e Fraternidade e Conhecendo o Espiritismo e Web Rádio Fraternidade. Valorize a vida, aprenda a viver feliz. A exortação do Cristo ao obsidiado e restituído ao próprio equilíbrio dá que pensar. Jesus inicialmente não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das boas novas, alardeando de público a alegria de que se vê possuído. Ao invés de júbilos antecipados, recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro, para revelar aos familiares os benefícios de que se fizera depositário ante a providência divina. Indiscutivelmente, com semelhante lição, impele-nos o Senhor a reconhecer que é no círculo mais íntimo, seja no lar ou na profissão, que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Isso porque anunciar princípios superiores através da aplicação prática à renovação e ao aperfeiçoamento que nos impõe, diante daqueles que nos conhecem as deficiências e falhas, é a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de veiculá-los, com êxito e em planos mais vasto e mais elevado. A indicação não deixa dúvidas. Se já nos aproximamos do Cristo, assimilando-lhes as mensagens de vida eterna, procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo, primeiramente aos nossos, aos que nos compartilham as maneiras e os hábitos, as dificuldades e as alegrias. Se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados, quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que admitimos e apregoaremos, de certo que nos acharemos francamente habilitados para o testemunho do Senhor, junto da humanidade, nossa família maior. O Evangelho no lar e no coração. Uma pergunta, amigo ouvinte. Considerando o amor é a meta suprema do Espírito, promovendo a sua harmonização com os ritmos do universo, a que distância estamos dele? Certamente longe, o que é facilmente demonstrável por nossa incapacidade em sustentar o equilíbrio e a felicidade, jamais ausente em quem chegou lá. Se há 2000 anos estamos de posse do Evangelho, a reta perfeita para o amor, por que tardamos tanto? Isso é natural? É tão demorado assim? Não poderíamos apressar o passo? Bem, vamos considerar em que princípio que não somos vegetais, com o tempo certo para germinar, crescer, florescer e frutificar. Somos seres pensantes. Não progredimos por força das coisas, é preciso forçar as coisas. Não amadurecemos para o amor, é exercitando amor que amadurecemos. Digamos que depende de nós. Obviamente, nesses 2000 anos de cristianismos, em múltiplas reencarnações, tivemos contato com o Evangelho. Estivemos ligados a círculos religiosos que têm Jesus por Mestre e Senhor. Talvez até tenhamos transitados por igrejas, conventos, monastérios, abadias, integrados também em hierarquias religiosas. Mas por que então essa dificuldade? Por que não vivenciamos o Evangelho em sua total plenitude? Porque sabendo que o amor é essencial, ainda não conseguimos exercitá-lo?
Talvez o problema esteja no fato de que Jesus não faz parte do nosso cotidiano. Se um pobre bate à nossa porta, se alguém nos prejudica, se enfrentamos um problema, se surge uma tentação, encaramos essas situações acima dentro da luz do Evangelho, que manda atender quem nos procura, perdoar quem nos ofende, e confiar em Deus e cultivar a integridade? Como podemos mudar isso? Como trazer Jesus para o nosso dia a dia? Há propostas interessantes. Uma elementar: estudar. O conhecimento é antessala do fazer. Impossível vivenciar um princípio se não nos envolvermos com ele, sem realizarmos um esforço para assinalá-lo em plenitude. Antes de cumprir o Evangelho, é preciso mergulhar nesse universo maravilhoso que se desdobra nas narrativas da Boa Nova. É impressionante o desconhecimento geral em torno dos assuntos. Raros saberiam definir quem foram os autores dos textos evangélicos. Mais raros ainda saberiam citar 3 princípios apresentados por Jesus em O Sermão da Montanha. Raros contrariam na íntegra, interpretariam as parábolas como o filho pródigo ou o administrador infiel. Como vivenciar esta moral cristã se não estamos familiarizados com os seus conceitos? Bom, talvez falte tempo. Forçoso reconhecer, entretanto, que tempo é uma questão de preferência. Sempre encontramos tempo para fazer o que realmente desejamos. Um exemplo disto é: um dia tem 1440 minutos. Por que não reservar 20 para estudar o Evangelho? Embora representem perto de 1,5% do nosso dia, esses 20 minutos diários somariam 120 horas ao ano. É muito tempo a favor importante aprendizado. Para reforçar esse estudo ainda, sedimentamos melhor o conhecimento evangélico para a vivência das lições de Jesus a uma prática salutar que vem sendo estimulada pelos órgãos de unificação do movimento espírita brasileiro, o chamado Evangelho no Lar. É de uma simplicidade marcante, por ser exercitado em todos os níveis sociais. Consiste numa reunião familiar, em dia e hora determinada, para conversar sobre o Evangelho. Nada de estudos profundos, conceituação erudita, voos de intelectualidade. Apenas um singelo bate-papo sobre as lições de Jesus. Como norteamento, a obra principal, o Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec acertadamente comenta os aspectos morais do Evangelho. O mais importante: reunimos os membros da casa, naturalmente aqueles que queiram participar. Faz-se uma oração e uma pequena leitura do trecho escolhido, e em seguida os participantes conversam a respeito, trocando ideias. Reunião singela, mas de resultados surpreendentes na economia psíquica do lar. Reunimos-nos sobre a incomparável assistência de Jesus, para falar de seus ensinos, buscando neles a inspiração para nos mantermos ajustados. Na terapia de grupo, as pessoas expõem as sombras, tentando encontrar a luz. No Evangelho no Lar, acendemos a luz para espantar as sombras. Frequentemente nos serviços de atendimento fraterno, ouvimos pessoas reclamarem em que seus lares foram invadidos por espíritos obsessores. O ambiente está pesado, os familiares não se entendem e a desarmonia neste lar impera. Há aqui um equívoco. O ambiente de uma casa não está ruim porque foi invadida por espíritos perturbadores. Foi invadida por espíritos perturbadores porque o ambiente está ruim. A partir dessa conjunção de ambiente ruim com influência espiritual,
sustenta esse desentendimento que, não raro, culminam com a desagregação da família e a separação do casal, gerando sofrimentos e desajustes para os filhos, as vítimas inocentes dessas situações constrangedoras. Falando em crianças, às vezes um filho está ardendo em febre, com uma perigosa infecção. Os pais até se deslocam em cuidados extremamente preocupados, mal sabem que contribuíram para essa situação. Cultivando desentendimentos e brigas, contaminaram com vibrações negativas as atmosferas psíquicas do lar. A criança que tem um psiquismo sensível, que reflete o ambiente em que se situa, resultado, seus mecanismos imunológicos são afetados, favorecendo a invasão bacteriana. Tivessem os pais consciência desse problema, haveriam de cultivar entendimento e harmonia no lar, por amor a seus filhos, com todo o empenho em trazer Jesus para o cotidiano. Caros ouvintes, estimulemos o Evangelho no lar, tragamos o Mestre para o cotidiano, vamos aprender a falar em Jesus, a pensar com Jesus, a cumprir o que Jesus nos ensinou no lar, na rua, no local de trabalho, na vida em sociedade. Se você nos permite, nova comparação matemática, são apenas 30 minutos dos 10.800 que a semana nos concede. Investimento mínimo na economia do tempo, a render preciosos dividendos de harmonia e paz para nós e a nossa família. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Querer e crer. Ao lermos os Evangelhos, nos surpreendemos com indagações do Mestre Jesus para aqueles que lhe vinham rogar a cura de suas enfermidades, ou liberá-los de alguma limitação física. Diga-se, questionamentos que nos falam da sabedoria desse mestre, modelo e guia, muito adiante do seu tempo. Profundo conhecedor do psiquismo humano. Ao cego que clama por misericórdia, ao ouvi-lo passar, ele indaga: que queres que eu te faça? Os que estão próximos e ouvem a pergunta, dizem para si mesmos: não é óbvio o que quer o pobre cego que vive à margem da sociedade esmolando? Ele quer ver, quer ter ativo o dom da visão. Entretanto, no processo da cura, é imperioso que a pessoa queira verdadeiramente o restabelecimento da saúde. O querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo, auxiliando o organismo na restauração dos seus equipamentos danificados. A doença é um estado de desarmonia do espírito que se exterioriza no físico. Dessa maneira, querer é se decidir a alterar seu estado, a mudar. Para quem recebe o terrível diagnóstico da enfermidade que lhe agride a maquinaria física, principia na mudança de hábitos. O querer assinala uma disposição nova, ou abandonar o que causa o distúrbio que se apresenta na emoção, na mente e no corpo. Por isso, escreve o evangelista Marcos, que o cego responde: que eu veja, Senhor. E a resposta de Jesus é decisiva: vai, a tua fé te salvou. Em outros momentos, depois da resposta à primeira indagação, estabelece uma segunda. No caso dos dois cegos que o seguem até a casa na qual Jesus adentra, pergunta: credes que eu seja capaz de vos curar? Igualmente, parece óbvia a resposta. Se eles o seguiram, insistindo pela cura, guardavam a certeza de que ele poderia processá-la. Mas Jesus aguarda.
E somente depois da resposta positiva de ambos, ele lhes toca os olhos e conclui: seja feito conforme credes. O crer é uma decisão grave de maturidade emocional e humana. Quando se quer acreditar sem dúvida no êxito, é o passo decisivo para alcançar o que se almeja. Em termos de restabelecimento da saúde, observamos pacientes que buscam a cirurgia, a terapia, o medicamento, enquanto em sua mente assinalam: sei que não vai adiantar nada, vou fazer porque minha família quer. E como é de se esperar, dificilmente conseguem melhorias. A enfermidade faz morada em seus corpos. Isso porque a mente da criatura agasalha o estado mórbido. Querer e crer conduzem à luta, mediante a decisão de alcançar o campo do êxito. No episódio do paralítico descido pelo telhado e posto ao lado de Jesus, está demonstrada a vontade de voltar a andar, de reaver a mobilidade do corpo, de tornar a viver com liberdade. Para isso, ele pedira auxílio a amigos para que o conduzissem. Não se importou com o desconforto ou com o aumento das dores ao ser transportado em uma simples maca, quiçá improvisada. Ele queria ser curado. E conseguiu. Pensemos nisso. Querer e crer são essenciais para o restabelecimento físico e psíquico do candidato à cura. Eu sei que tu vives na glória, abençoa meus passos, ilumina meu chão. Oh, mestre, como sou tão pequeno, meu Senhor, tua voz eu escuto tão longe, os teus braços abertos me falando de amor, de amor. Eu sou como o rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar, seguirei teu olhar e meu mundo renovar. Mestre, como sou tão pequeno, compreender, meu Senhor, tua voz eu escuto tão longe, os teus braços abertos me falando de amor, de amor. Eu sou como o rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar.
tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar, seguirei